Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, retomo a exploração de filmes e dos seus remakes. Desta vez para conversar comigo sobre The Beguiled, tanto a versão de 1971 realizada por Don Siegel e interpretada por Clint Eastwood, como a de 2017, da autoria de Sofia Coppola, encabeçada por Nicole Kidman. Tenho comigo André Marques, cinéfilo, co-apresentador do podcast Freire e Marques no Cinema e organizador do Prémio Curtas, iniciativa anual dedicada a reconhecer e promover o cinema português no formato de curta-metragem, cuja terceira edição decorreu no passado dia 5 de abril, no Fórum Lisboa. Olá André, bem-vindo ao segundo take. Olá António, muito obrigado pelo convite e por me terem aqui. Eu, quando falei agora de ti, falei bem, esqueci-me de alguma atividade que tu tenhas, Não, cobri não, tudo, como é que ficou a apresentação? cobriste tudo, ter dito que sou co-dono, não gosto muito desta palavra, mas partilho a custódia de uma cadela chamada Diana. Pronto, já agora. Pronto, eu sabia que estava qualquer coisa em falta e algo Exato, importante também. exatamente. Obrigado pela correção. Olha, Ora é, mas se tu apresentas um podcast de cinema e organizas e és de certa forma um promotor também do formato curto, não é? Que é algo uhum, que não tem propriamente muita expressão comercial, infelizmente, e que sim. tu também estás a dar uma ajuda ao cinema português nesse aspecto, ao promoveres os prémios curtas. Obviamente és um cinéfilo, não é? Onde é que Uhum. começou essa tua cinefilia? Sim, e olha, isso acho que por acaso, começando por aí, já vou começar no início, mas quando falaste isso das curtas, é uma coisa muito interessante, porque eu sou muito apologista de uma coisa que se calhar é um pouco, para começar logo assim, um Hum, pouco, não é ambíguo o que eu quero dizer, mas é um pouco, pode ser tida de forma incorreta, o que eu vou dizer, hum, mas seria muito interessante se, por exemplo, a nível de lei mesmo e de governo, a nível da cultura portuguesa, por exemplo, nós pudéssemos ter em todos os filmes que são exibidos em cinema, que normalmente são sempre longas metragens, portanto, excluindo festivais e tudo mais, por exemplo, ter sempre acoplado, digamos assim, antes, por exemplo, uma curta-metragem. Estás a ver? Um sim. pouco como também já vimos isso, por exemplo, até a própria Disney uma vez faz isso também de vez em quando, com curtas que eles próprios querem, mas muito de vez em quando. Sim, e era hábito E da Pixar também, não é? da Sim. Pixar, exatamente. Uhum. Mas podia-se fazer isso em todos os filmes, acho que era muito interessante. E, por exemplo, em filmes portugueses e mesmo filmes internacionais que passassem curtas portuguesas, seria logo um boost gigante ao cinema português no todo. E em especial, obviamente, às curtas-metragens. Mas pronto, isso era só um à parte. Mas ó André, eu acho que isso não é polémico, eu acho que isso não é Era polémico e acho que polémica, era essa a palavra que eu queria. faria todo o sentido, faria todo o sentido, até porque ainda há pouco tempo, eu não quero mentir, mas eu ia jurar que o Ice Merchants teve Uhum. uma promoção desse tipo, não foi? Teve, exatamente. Só que o que é que acontece? Foi preciso que um filme português de curta-metragem fosse nomeado ao Oscar Uhum. para que então se decidisse dar esse empurrão e essa ajuda É com verdade. esse formato que faria todo o sentido. Aliás, enfim, obviamente comercialmente, se calhar os cinemas mandavam-nos bugiar, mas em vez de passarem 20 minutos de anúncios, Era isso que eu ia dizer, tal e qual. passavam curtas durante 20 minutos e se calhar ficava toda a gente muito mais Exatamente. satisfeita, não é? Porque tinha que ser, obviamente, uma coisa que. Epá, e eu vejo isso, quer dizer, a parte comercial que os cinemas têm, lá está, nesses 20 minutos de anúncios, que eu acho que hoje em dia as pessoas até às vezes já contam com isso para se atrasar, porque é Ai, de aqueles tipo, certeza. sim, Sim, 15 sem minutos, o dúvida. filme ainda nem começou. Isso já Sim, é uma sim, sim, coisa sim. comum. E isso é tão estranho para mim, pelo menos. Mas pronto, mas lá está, em vez de ter mil Tirando anúncios. André, aqueles obsessivos compulsivos como eu, que apesar de saber que vou gramar com 20 minutos de anúncios, eu não consigo chegar atrasado e tenho que estar lá à hora em que a sessão está marcada no bilhete. Exato. Mas Exato. fora isso, Mas lá está, mas por exemplo, nem tu, digo eu, e eu pelo menos falo por mim, eu não vejo, pá, aqueles anúncios, mesmo de anúncios de marcas e isso, eu ligo zero àquilo. Eu sim, sim, sou, sim, pronto. Quanto muito liga um trailer ou outro, que por claro, acaso não tenha claro. visto, e também ver um trailer, pronto, numa sala de cinema é diferente. Mas era exatamente isso. Às vezes, por exemplo, num filme, e por exemplo, falando agora neste último curtas, por exemplo, tens filmes de terror e de suspense portugueses, curtas, muito, muito boas. Sempre tiveste, por exemplo, o Motel X, por exemplo, é um festival que acolhe Uhum. esse tipo de conteúdos, mas, por exemplo, em filmes como, sei lá, olha, por exemplo, quando estreou Substância,
fora, estou a dizer nas salas mesmo de cinema, que acho que Uhum. passou também, estreou mesmo no Motel X, ou pegando Sim. noutro qualquer, estão sempre filmes de terror a aparecer. Por exemplo, ter lá 10 minutos de uma curta, por exemplo, portuguesa, de terror também, porque é o mesmo Uhum. género, quer dizer, a pessoa até, para o público até é melhor, né? A pessoa paga o mesmo bilhete e sai de lá a ver dois Sem dúvida. conteúdos, não é? Portanto, Sem dúvida. é ali uma oferta quase que vai incluída. E, por exemplo, e para quem criou essa curta de terror portuguesa, quer dizer, chega a um público muito maior e consegue se calhar ter outro tipo de interesse nos seus próprios filmes, etc. Mas pronto. Eu acho que é um pouco polémica por causa das redes de cinema, etc., distribuidoras, mas pronto. Sou eu Sim, porque que. não é um formato Né? comercial. E eu até deixo-me dizer, não querendo estar aqui a prolongar muito a conversa, para não roubar muito tempo, mas na verdade nós podemos perder o tempo que quisermos. Né? Sim. Mas eu acho que a curta até é um formato que é bem mais complicado do que a longa. Eu não faço cinema, nem curto nem longo, mas dá-me a sensação, que a curta é um formato que não tem a mesma linguagem da longa e que acaba por ser muito mais difícil contar uma história que seja Uhum. redonda e que seja efetiva e eficiente em 15 minutos do que em 2 horas. E, Sim, portanto, sem eu dúvida. dou muito valor quando vejo uma curta que não parece só um esquiço, mas parece uma obra completa. Exato. Porque eu acho que há quem encara a curta como se fosse quase o primeiro ato de um filme, não é? Ou Exato. uma ideia que não é concretizada. Trailer, etc. Exatamente, só que eu gosto muito é de ver curtas que fazem sentido como um todo e que contam uma história e que se encerram em si próprias. E acho que dou muito valor porque acho que é muito mais difícil fazer isso numa curta É. do que numa E eu, longa, na e eu às verdade. vezes digo uma coisa engraçada, aqui meio a brincar, meio a sério, que é, por exemplo, há longas que às vezes em 2 horas não dizem nada, não é? E às vezes Sem aproveita-se dúvida. uma cena, que é a cena que tu te vais lembrar ou não, ou sais dali e não te lembras, pá, e uma curta que seja, obviamente, interessante, bem feita, etc., tu se calhar levas contigo e não te esqueces, Sim, percebes? sim. E é Sem aquilo, dúvida, sem é tudo dúvida. muito conciso, tem que ser um trabalho diferente de argumento, mas lá está, mas se ficar, fica mesmo. E um filme de 2 horas, às vezes pode ficar, pode não ficar, pode ser uma valente seca é outro desafio também, obviamente. Mas tu tinhas perguntado, António, desculpa, eu falo muito, Não, eu não. divago, eu vou por aí. Mas Estás à vontade. tinhas perguntado onde é que tinha começado. Bem, olha, eu comecei mesmo, pronto, como qualquer pessoa, a ver filmes de animação quando era miúdo, não é? Uhum, E também sou muito apologista de. Eu também tenho uma página que é o Cinema em Portugal, onde divulgamos também trailers, posters, etc., e notícias e críticas, mas e sempre já me perguntaram, sempre muitas vezes, porque é que não é uma página, por exemplo, sei lá, dedicada a um género de filmes, não é? Por exemplo, sci-fi, terror, dramas, comédias, o que for. Porque é que partilham coisas tanto da Disney como o trailer de uma curta portuguesa, estás a ver? Assim, uma coisa muito uhum. rebuscada, ou no próximo filme da Marvel que não precisa de mais publicidade nem mais marketing. Mas eu penso sempre nisso, pronto, é um projeto também pessoal que, é assim, eu quando era miúdo, não é, 6 7 8 anos, eu via filmes da Disney, via filmes de animação, e eram esses filmes que me puxaram para quando eu estava, pronto, era miúdo e tinha tempos livres, se calhar preferia ir ver um filme do que ir jogar à bola com amigos Uhum. ou ir à rua, etc. Isso foi-se cultivando, não é, na minha infância, mas foi com esse tipo de filmes, foi com esse tipo de histórias, obviamente, infantis, etc., mas que depois já Uhum. tinham ali Claro. alguma dramatização, alguma ligação, e que depois, quando chega aos 10, 11, 12 anos, começa a ver outros tipos de filmes, etc. E depois filmes que me marcaram muito já ali na pré-adolescência. Foi mais ou menos quando eu descobri também alguns primeiros filmes ali do Kubrick, do Tarantino, O Exorcista, lembro-me perfeitamente. Eu vi O Sim. Exorcista com 12 anos, portanto, se calhar não devia estar a dizer isto, porque era para maiores de 18, mas eu roubei Acho que ninguém te vai prender. É, Mas é naquela idade em que começas a perceber que há pessoas por trás daquilo que vês, não é? E que exato, e a aquilo. ter Que, curiosidade por outros sim, tipos exatamente. de histórias e aquilo começa. E é tal coisa, eu acho que é uma coisa que é intrínseca a ti, que nasce contigo, no sentido em que quando começas a ter acesso, por exemplo, sei lá, a música, concertos, isto aplica-se a tudo um pouco, não é? A livros, etc. Tu depois a tua paixão mais por aquela arte ou outra
desenvolve-se, ou não, não é? Uhum. Podes até não ligar muito a nada e a tua paixão ser arquitetura, não é? Pronto, eu quando falo aqui de arte, mas podes gostar mais de música ou mais de cinema, ou menos de um ou menos do outro. E o cinema sempre me agarrou muito, pronto, logo Uhum. assim desde que me lembro, basicamente. E depois lá está, foi ali na pré-adolescência, adolescência, comecei a ver outro tipo de coisas. Eu ainda sou da altura dos VHS e dos videoclubes, apanhei o Uhum. final dos videoclubes, mas, os meus pais tinham alguns VHS, e os meus tios tinham uma coisa, tipo um armário só de VHS, e eu roubava os assim mais interditos a mim. Para ver às E escondidas. depois era, não, e fazia uma coisa que era, isto depois já foi um bocadinho mais, mas era nessa altura também, se julgo eu, quando dava assim de manhã o Dragon Ball, e depois foi os Pokémons, e aquelas coisas que eram ali às Uhum. 7 da manhã, 8 da manhã, e eu ia, pegava nos cereais, ia para a sala e ver, não é? E tudo bem, os meus pais, é tipo sábado de manhã, fica a ver o que tu quiseres e nós vamos embora, não sei o quê. Claro, quando eu via que eles não estavam em casa e tal, punha o VHS, imagina, do Exorcista a ver Claro. aos altos berros, uma vez ia quase sendo apanhado, mas pronto, assim, coisas mais que eu não podia ver. Lembro do Blade Runner e coisas assim na altura. E E são as experiências nessas idades até mais marcantes, não é? Porque é um pouco do sem fruto dúvida, proibido e tem até um outro frisson, não é? Poder ver esses filmes sim. e com certeza causaram um grande impacto. Sim, sim. Um, E depois, pronto, depois começas, obviamente, a ser adolescente, etc., a moldar-te. E depois é engraçado que nessa altura vês filmes, e eu agora revejo, eu agora tenho 36 anos, e agora, vai, desde os 30, ou, quer dizer, mais cedo também, pá, sempre um ou outro filme que uma pessoa revê. Mas eu agora, nos últimos anos, propositadamente, tenho revisto filmes que eu me lembro assim, pá, eu gostei muito disto. Lá está, nessa altura, não é? Quando era miúdo e tal. sim. E nunca mais vi. Quero ver outra. Aquela proposta arriscada de revisitar um clássico de infância, não é? Exato. E depois é giro que eu apercebo-me de coisas que na altura não, ou me passaram ao lado, estás a ver, Uhum. certas metáforas, certos subtextos que estavam lá, mas que eu não os apanhei, porque era muito miúdo e é normal, tu tens que ganhar depois uma certa maturidade, tens de passar por Uhum. certas experiências, não é? E perceber que aquele olhar naquela cena, se calhar era muito mais do que só um olhar zangado ou triste, mas que tinha ali mais subtexto, e depois é assim que tu, revisitando alguns mestres do cinema também te apercebes o quão inteligente e bem feito é pronto, os seus filmes, a sua arte, não é? Ou seja, cada Sim. cena está mesmo muito bem pensada e não é só, mesmo às vezes cenas de ação, etc. Eu gosto muito também assim gosto também de género de terror, mas mais sci-fi e dramas, eu sou assim muito dramalhão, mas adoro, por exemplo, o estilo do Tarantino, que acho que é uma coisa que lá está, por exemplo, depois vai buscar muito a western spaghettis, né, e outras Sim. questões, e, e depois, só nessa altura, mais, pá, já estou agora nos 20 e tal anos, é que tu depois, e menos também, mas por exemplo, ligas isso e vais buscar, ok, mas isto veio de onde, não é? E vais procurar, vais googlar e vais ver, não, ele foi influenciado por isto e por aquilo, sei lá, quais é que são os melhores filmes que aquela pessoa diz, e depois vais buscar outros e outros, e depois andas numa rede em que, pronto, depois a tua watchlist já são milhares de filmes, Sim. que Sim. é o caso já há anos, e eu vou tentando colmatar, mas é difícil. Eu precisava de viver Este, 5 vidas já para ver toda a minha ai, watchlist. completamente, completamente. E tu E, estás-me a fazer lembrar quando apareceu o IMDB, que para mim era como pão para a boca, que eu perdia-me ali pela toca do coelho eu de ir de filme, mas quem é que entrou neste filme foi este ator, pera, o que é que este ator fez também? Entrou nisto, e então tu ficas ali a ver todos aqueles 7 graus de separação do Kevin Bacon, de sim, todos os atores e realizadores e diretores de fotografia e compositores também foi muito, muito importante para mim. é. Aquilo que estavas a dizer dos filmes mudarem, eu dou-te um exemplo muito concreto de um filme que eu adoro, que é o Almost Famous, do Cameron Crowe, Uhum. um, em que quando tu vês aquilo e és um bocadinho mais jovem, tu estás do lado do William, que é um miúdo, não é? Que vai em digressão com aquelas bandas rock e obviamente o quão não deve ser emocionante ele estar ali a acompanhar aqueles adultos, aqueles ídolos dele, da música rock e tudo mais. Quando tu vês aquele filme passado 20 anos,
tu estás do lado da mãe preocupada com o que é que se passa com o miúdo a andar na estrada com rockers e portanto a idade muitas vezes também dá esta perspectiva diferente, não é? Em que tu numa certa idade identificas-te com uma personagem, uns anos mais tarde identificas-te com a outra que para ti se calhar até era a antagonista, que é a mãe chata, mas que na verdade tu consegues perceber perfeitamente a angústia Sim, uns anos depois. isso é muito Um, engraçado. Olha, eu lembro-me perfeitamente quando eu era miúdo, toda a gente falava, não é? Obviamente, um clássico, etc., do Taxi Driver. E eu uhum, vi-o, não sei, com 12, 13, 14, 15 anos por aí. Não gostei nada do filme. Achei o filme muito simples, muito. Aquilo não me tocou nada. E depois vi-o, pá, aí 10 anos depois e achei o máximo. Mas na altura, e eu depois agora olhando para trás, é que consigo perceber exatamente porque é que não achei aquilo. Porque não é um filme muito de. Ah, Taxi Driver e tal, ele faz isto e tal, e acontece. Mas não é sobre isso, sabes? Não é sobre uma uhum, construção de uma de uma angústia social que está ali presente e que depois aquilo acumula. Mas isso é um tipo sim, de, sei lá, de ansiedade, de stress, de conjugação social, que para uma pessoa de 12 anos, imagina, aquilo passa ao lado. E por certo. isso era aquela, se calhar, ideia de eu vou ver um filme de ação, vou ver um filme de um gajo que mata pessoas e que anda ali de táxi a matar, e não é nada daquilo. E então Certo. eu saí de lá desapontado. Mas 20 anos depois, não, 10 anos depois, ou mais ou menos, foi mais ou menos dessa altura, depois entretanto já ouvi mais vezes. Ao reveres, tu percebes exatamente, já começas a perceber exatamente o filme mesmo. Percebes o que é? Era aquela maturidade que tu Isso falavas, às não vezes é? é Que já preciso, te permite exatamente, fazer essa leitura. Sim, exatamente. E isso é muito, epá, é muito engraçado isso acontecer. Eu acho isso sem dúvida, sem muito dúvida. giro. Por isso, Portanto, fico contente por saber que és um cinéfilo de miúdo, porque eu sempre ouvi dizer que de pequenino se torce o pepino, sim, e na verdade eu também é um daqueles casos em que, desde que me lembro, que o cinema me fascinou, e portanto gosto sempre de ouvir outras histórias de quem foi ficando apanhado pelo bichinho desde muito cedo. sim. Olha, fazendo aqui um bocadinho a transição para os filmes que vamos falar, Uhum. eu achei muito curioso porque qualquer pessoa até é mais desatenta que ouça o vosso podcast, Freire e Marques no cinema, Uhum. sabe que tu és fã da Nicole Kidman. Inclusivamente a tua página de Facebook Um bocadinho. revela isso de forma bastante óbvia. Às vezes, António, falar Um, daqueles dos, como é que era? Os sete steps, não é? Dos sete. sim, Estás a exatamente. um step. Eu já conhecia a Nicole Kidman, estás a ver? E agora estás a falar comigo, já viste? Só falta um degrau, António, se quiseres conhecer. Eu parece-me, começa a perceber que não foi um acidente ter escolhido estes filmes. Estava a E eu até já ouvi a história, mas para quem possa não ter ouvido a história e está a ouvir agora aqui a nossa conversa, queres contar só num instantinho, Sim, primeiro, qual é a tua relação com a Nicole Kidman e porque é que é, posso dizer, uma paixão, imagino eu. sim, E esse, como é que se diz? Uma paixão platónica. exatamente. E em segundo lugar, como é que a conheceste pessoalmente e trocaste dois dedos de conversa com ela? É verdade, não, isso é verdade. E olha, mas quando eu gostei muito, eu gosto muito de musicais, também é uma coisa, um guilty pleasure meu. Eu não devia ter guilty pleasure porque acho que os Mas é musicais. um pleasure, não é? Exatamente, um género e tem toda a sua. Mas eu, pronto, há pessoas que não gostam, é como tudo, isso é bom. Mas eu gosto muito de musicais. Eu lembro de ver o Moulin Rouge, não é? Do Baz Luhrmann Uhum. e gostei bastante. Mas depois houve ali uma altura que ela estava muito, pá, realmente muito produtiva no sentido, pá, era uma interpretação excelente atrás de outra excelente. Porque aquilo foi o Moulin Rouge, depois foi As Horas, com que ela ganhou o Oscar, e depois foi o Dogville, do Lars von Trier. Portanto, ela andava ali e todos os filmes eram assim um espetáculo. E eu fiquei muito. E até foi mais no Dogville. Eu acho que no Dogville foi quando houve assim um clique maior. E lembro que fui ver no Monumental, no antigo Monumental, que agora já não Sim. existe, numa sala cheia, naquela sala grande cá de cima. No ah, cineteatro, sim. Exatamente, no Cineteatro. Epá, e fiquei embasbacado. Com o filme em si, obviamente, é um grande filme. Gosto também muito do Lars von Trier e acho que é um realizador genial. Mas toda aquela teatralidade do filme epá, e a maneira como ela se exprime, como ela olha, como ela parece que te entra na alma, sabes? E Uhum. só com o olhar, o Birth do Jonathan Glazer
que ela tem lá uma cena incrível em que ela nem fala, só olha, e tu sentes tudo o que ela está a pensar, sem uma única palavra, e comecei a ficar realmente muito, muito fã dela, pronto, usando Uhum, esta uhum. palavra mais vulgar. Um, e depois, pronto, aí depois começou a entrar em jeito de brincadeira, comecei a seguir muito a carreira dela, etc. Mas era sempre um sonho meu, lá está, conhecê-la e vê-la. E depois, ela, lá está, só faz filmes, séries, etc. Fez uma peça de teatro já há muitos anos, acho que ainda na Austrália, salvo erro, quando ela começou a sua carreira, e depois nunca mais fez teatro. Mas há uns anos atrás fez uma em Londres, que anunciou, etc., que era o Photograph 51, que ela fazia da cientista que descobriu, que desvendou, não sei bem o termo científico, a molécula de DNA pela primeira vez, mas foi numa altura em que, como por ser uma mulher cientista, ela não ficou com os louros, portanto, a equipa em que ela trabalhava ganhou o prémio Nobel, etc., depois até lhe deram a ela, foi uma coisa assim, mas ela depois morreu nova, mas ela nunca teve, pronto, né? E foi ela que efetivamente descobriu, e a tal Photograph 51 é a fotografia que revela pela primeira vez mesmo a molécula do DNA, aquele Ok. formato elíptico, pronto. Uhum. E foi uma mulher, pronto, e a peça é à volta disso, portanto ela é a protagonista, depois tem outros atores secundários, que é os outros cientistas, o namorado dela na altura, o marido, já não me recordo, mas pronto, uma peça em Londres, lá no West End deles, e eu, é agora. E então fui e estava quase na primeira fila a ver a peça. E uma coisa que eu digo é, aquilo é uma peça de teatro, portanto, com 2 ou 3 monólogos dela, e é muito à volta da personagem dela. Epá, e aquilo que é nos filmes é ao vivo. Eu acho que ao vivo até é mais impactante. Uhum. Porque tu vês não só. Porque no cinema lá está, tens a câmera, por exemplo, fixa na cara da pessoa, não é? Há um close-up e tu não vês as mãos da pessoa, não vês se a pessoa está a tremer das mãos ou das pernas. E no teatro é impossível. Tu como espectador, podes estar a olhar para os pés da pessoa, não é? Se Sim. quiseres. E ela é tudo, ela está completamente sempre na personagem. Portanto, gostei muito da peça, mas pronto. Para resumir, que eu falo muito, desculpa, António. Corta-me, tu manda-me calar. Não, 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 estás à vontade. É o que o Bernardo faz, António, estás a ver? Ele diz assim: André, chega, vá. Porque lá está, no nosso podcast é só áudio, mas a gente está assim a ver também um ao outro e o Bernardo está assim a fazer sinais tipo. Já chega, já chega. Exatamente. E eu para ele. Estamos a despachar. Exato. Uh, mas, se calhar não devia ter dito isto, agora já está, ele vai me matar, mas Mas pronto. se quiseres, também posso cortar. Não, estou a brincar. Mas, e fui lá para a peça, etc. Depois no final, aquilo é uma coisa gira que é aquilo lá naquele bairro. Depois normalmente tens tipo o backstage door, não é? Tipo a porta cá para Sim, fora, que é onde normalmente depois as pessoas começam a sair, etc. E depois eles até já fazem lá uma coisa que é umas gradezinhas onde as pessoas às vezes vão esperar. Epá, pronto. Mas ninguém, estavam para ali tipo 10 pessoas, 10 gatos pingados. E estavam a sair os atores secundários, e eles davam alguns autógrafos, tiravam umas fotos, falavam com as pessoas. Tinham até pessoas da família à espera, estás a ver? Tipo, do género, olha, uhum, agora uhum. vamos jantar, ou vamos ali e tal. Exato. E eu vi eles na conversa e tal, sei o quê. Pá, e de repente, do nada, sei, estão a sair, não sei o quê. Um, a Nicole Kidman sai, tipo, hey, hello, e não sei o quê. E eu estava logo ali, eu comecei logo a falar com ela. Depois começa aquilo tudo já a juntar-se. Claro. Um, e eu, como estava logo ali, comecei logo a meter conversa com ela e com os 2 seguranças dela ao lado. E, e depois, pá, foi assim um momento muito giro. Eu já não lembro mesmo exatamente tudo o que ela disse, mas a gente falou um Sim, bocado sim. de Lisboa. Eu disse, eu vim de Lisboa, não sei o quê. E ela, não sei o quê. Ela disse-me que já tinha vindo cá, que gostava muito do Algarve. Pá, coisas super random sobre. Estás a ver? Coisas Sim, que a gente sim, nem sim. sabe. Aquela conversa. Mas teve a simpatia de vir falar e de Sim, dar sim, depois ali. pronto, estava muita gente já e ela começou a falar com outras pessoas, mas já está, olha, Claro. assinou-me o coisinho do espetáculo, tirei uma fotografia com ela, a tal fotografia, mas depois há outras lá fotos, e pá, e troquei literalmente tipo 1 minuto, se calhar, ou 2, não sei, na altura, Foi um momento para recordar. mas foi um momento muito para recordar e Sim. foi muito giro e disse o quanto gostava dela em filmes às vezes muito esquecidos que ela ficou muito tipo ok, tu segues mesmo, sabes, tipo, tu és mesmo cinéfilo e tal e, Exatamente. e agradeceu muito e pronto, foi basicamente isso foi muito Eu diria, eu diria que ela atualmente é quase uma instituição, não é? Que é uma daquelas atrizes que nós damos por garantida, porque seja o filme bom ou mau, ela é sempre, sim, acho que frequentemente, é se calhar o melhor do filme em que entra, não é? sim. Eu acho que ela E, aí pode ser uma coisa já está muito estabelecida no sentido em que tu sabes que ela
tipo, mau já não vai ser, nunca. É um desses atores, não é? Que tu, é como a Meryl Streep entrar em qualquer coisa. Tu sabes que aquilo vai ser uma boa atuação, não é? Sim, Um, mas o que a mim por acaso toca mesmo é quando ela tem realmente, pá, lá está, um filme não é um ator, não é um diretor de fotografia, não é um realizador, é uma equipa inteira. E quando ela agarra papéis que estão bem escritos, que a realização é boa e tudo mais, e que, é, e que ela consegue mesmo entrar com unhas e dentes, como se costuma dizer, no papel, pá, ela tem qualquer coisa de enigmático que eu não sei sim. explicar, que me toca, que outras atrizes e atores não conseguem fazê-lo. Alguns também, mas ela sempre que. Lá está, como no Dogville, não sei explicar. Há ali qualquer coisa que ela. Olha, um bocado como também no The Guild, no remake que ela Uhum. protagonizou, que também tem ali um momento Nicole Kidman, como eu costumo dizer. E eu acho que ela, quando se calhar muitos outros estão a abrandar, ela continua a trabalhar a um ritmo É verdade. invejável. E aquilo que eu ouvi recentemente e não me tinha apercebido, tive que parar para pensar e perceber que era verdade, que ela tem dado prioridade a trabalhar com realizadoras. Ou seja, e então o que é que nós temos? Temos uma atriz que trabalha, porque aquilo é a profissão deles, não é? E Exato. nós também não podemos levar a mal eles entrarem em filmes, e se entrarem em muitos, tanto melhor para eles. Mas ela também está a usar, de certa forma, o seu star power, não é? Para dar oportunidades a jovens realizadoras, mulheres que se querem afirmar na indústria. E portanto também fiquei a apreciar um pouco mais a Nicole quando percebi que realmente isto é verdade. Se fores a ver, especialmente em televisão, eu não sei tanto, eu não sigo tanto televisão, não tenho tanto interesse, mas se fores a seguir a carreira dela recente no cinema, efetivamente ela trabalha com muitas realizadoras. E ela tem feito isso, e eu acho isso também. Porque é daquelas coisas, às vezes os atores podem dizer: Não, eu quero só agora, a partir de agora, fazer muitos filmes com mulheres, não é? E pronto, seja pelo que motivo for, mas era até mesmo pelo motivo de haver poucas mulheres realizadoras, que não é que hajam poucas, mas que hajam poucas que tenham, estás a ver, às vezes acesso a certos tipos de produção, e eu presumo que Hollywood seja muito, não é, uma concorrência muito grande, e pode haver, obviamente, uma concorrência desleal, porque há realizadoras muito boas, obviamente, e ela tem feito, nos últimos tempos, sim, mais em televisão, que ela tem feito mais televisão, mas fez agora o Holland, da Mimi Cave, fez o Baby Girl, da Alina Hale, Alina qualquer coisa, não sei o último nome dela. Sim, eu também não sei se sei dizer o nome dela. Exatamente. Alina Reine, não é? Alina Reine. Reine, acho que é assim, É, ela acho que é holandesa, é holandesa, é holandesa. exatamente, e tem feito assim muita coisa em televisão, é quase sempre tudo de mulheres, e pronto. Sim, inclusivamente o Beguiled foi com a Sofia Coppola, quer dizer, já é de 2017, parece que foi ontem, mas já foi há uns anos, Exato, mas é outro exemplo também, sem dúvida. sem dúvida. Oh my God! A refuge or a hell, as Clint Eastwood, wounded Yankee, is brought to an all-girls school to become the prisoner of these man-deprived women, these man-eager girls. You must be tired. Wouldn't you like a chance to go to your closet? I might sponge parts of him. You wouldn't. You are not our guest. If you get any ideas of trying to amuse yourself with any of the ladies in this house, wait you will just a find minute. yourself out on that road so fast you won't know what happened to you. Consider the possibilities. Is he a helpless victim to be threatened, teased, enticed, loved at their will and pleasure? What do you want? I love you. Or is he a man, aggressive, wooing, demanding, who must love to stay alive? Nina? It seems the enemy is not what we believe. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. A
need rags. I need chloroform. Go to the smokehouse. Get the saw. Now. Bring me the anatomy book. Can I get you anything? Give me the key. You know I'd get in trouble for that. What have you done to me? You vengeful bitches! Passando ao Beguiled, nós temos aqui um filme originalmente de 1971. Tu sabes o título que estes dois filmes tiveram em português? Quais foram as traduções? Eu vou-te dizer, sei, que são muito, porque- são muito engraçadas. Já agora, The Beguiled, eu não conhecia a palavra. Eu fui ver o que é que queria dizer Beguiled. E basicamente, to beguile é alguém seduzir outra pessoa com o intuito de a enganar. Uhum. Ok, portanto, é o título perfeito para estes filmes, não é? Sim. Não me digas Sendo como é eles que traduziram. Devem ter o estado de traduções. tu vais adorar. Em 71, É? o filme que foi, já agora, deixa-me explicar, o filme que foi realizado pelo Don Siegel Uhum. e o Clint Eastwood, responsáveis por filmes como o Dirty Harry, e obviamente o Clint Eastwood, aquela figura Na altura. do justiceiro, não é? Do cowboy solitário transformado no cowboy da selva de pedra, da selva urbana, com os Dirty Harrys e um dos seus realizadores de eleição, o Don Siegel, fizeram aqui um filme muito pouco típico, pelo menos no meu entendimento, em relação àquilo que eles faziam. E a versão deles em 71 chamou-se Ritual de Guerra. Que é um filme que não me parece ou melhor, é um título que não me parece que traduza nada do que se passa no filme. Sim. Só que é um título, pronto, relativamente banal. Sim. Melhor ainda, em 2017, quando a Sofia Coppola fez uma versão deste filme, em Portugal estreou-se com o título O Estranho que Nós Amamos. Que parece Em que nós amamos. um título de romance de cordel. Mas isto é aqueles títulos que quer dizer, é difícil traduzir, é aquela coisa, não é preciso traduzir, por favor, não traduzam. Sim. A palavra original já faz parte. Tipo, Às vezes já mais valia olha, deixar. por exemplo, há bocado estava a dizer o Baby Girl, não é? Que é um dos recentes com a Nicole. Quer dizer, eles não traduziram aquilo ainda. Não bem. traduziram, Não traduziam como? Sim, era complicado. Baby Girl é uma coisa tipo de amante, mas é uma palavra querida, mas quer dizer, não é? Não vai dizer a rapariga que eu gosto, imagina. É tipo, Há coisas que não têm tradução literal, exato, sem não tem dúvida. tradução. Sem dúvida. Não dá. Mas então, isto originalmente era um romance de Thomas Cullinan, e basicamente isto é um drama psicológico ambientado no final da Guerra Civil Americana, em que um soldado da União, John McBurney, é ferido e acaba por ser acolhido num internato feminino, mas um internato no Louisiana. Portanto, estamos aqui a falar de um grupo de mulheres que acaba por dar abrigo e ajuda a um soldado que é o inimigo. Exato. Na recuperação, o McBurney, em 71, e vamos agora começar por falar deste filme, é interpretado pelo Clint Eastwood. Ele começa a manipular emocionalmente cada uma das mulheres que o abrigaram, e basicamente isto vai desencadear aqui uma série de acontecimentos imprevisíveis, digamos assim. E o que é que tu achaste deste filme, André? Sim, eu gostei bastante. Eu já tinha, como estávamos até a dizer há pouco, eu tinha visto primeiro a versão da Sofia Coppola e agora, pronto, recentemente fui ver então o original de 71, protagonizado pelo Clint Eastwood, que gostei bastante e gostei mais do que da versão da Sofia Coppola. Isso normalmente acontece, podia não ter acontecido, obviamente, mas normalmente acontece isso, não é? Os originais têm sempre uma... Eu não sei, acho que é uma coisa da época, sabes? Que conseguem trazer algo específico, especial, mesmo que tu, imagina, às vezes numa linguagem ou num estilo que tu já não reconheces, porque não é contemporâneo, e é normal,
mas que têm uma magia especial, única. E eu percebo por exemplo, agora até pegando nos dois só para fazer uma comparação, porque eu também fui ver, achei muito engraçado, porque eu fiquei naquela, pá, porque é que a Sofia Coppola, com tanta coisa que podia ter feito, fez este remake, não é? Em Uhum. 2017. E fui ver que ela, inicialmente ela não queria fazer, porque era um bocado adversa à questão do remake, mas que depois foi ver o filme, ahm, acho que viu, não sei se uma, duas, três vezes, foi vendo, ela gostou tanto da história que achou que podia fazer algo diferente com a história, que era fazer uma perspectiva mais feminina, portanto, Sim. do ponto de vista delas, e não tanto do ponto de vista do soldado ferido. E por isso Uhum. fez a versão, acabou por fazer então o remake. E uma coisa que eu gostei muito no original é, é a história em si, ou seja, acho que a história é muito boa, ou seja, porque é baseado lá está num livro, salvo erro, não é do Thomas, já não me recordo, mas tu vais Cullen, dizer sim. exatamente. E a história é muito. Parece Desculpa, simples. desculpa. Thomas Cullinan. Fascinante. Não quero cometer aqui nenhuma É? gafe. Thomas Cullinan, É sim. isso, é Desculpa. isso. E porque a história é muito boa e narrativamente, se tu pensares, mesmo se isto fosse, por exemplo, para uma peça de teatro, funcionaria, para um filme funcionaria, porque é uma história Uhum. muito boa, porque tens tanta coisa para explorar que nem sabes muito bem para onde é que has de começar. Porque Sim. tens essa questão de é uma pessoa ferida, logo tens a questão de ajudar ou não, não é? Mas Uhum. ajudar em tempos de guerra pode ser uma coisa perigosa, sendo, obviamente, o soldado que é um soldado inimigo e tu estás do outro lado. E depois é a tal questão de é não é um orfanato, uma escola, não é? Sim. Só Um internato, um sim. internato, exatamente. Só de raparigas. E ali é um homem. E portanto a tensão sexual, não é? Que Tensão existe. sexual barra logo um elemento de perigo, não é? Exatamente, exatamente. A sedução, etc. Depois tens várias figuras femininas, portanto, e lá está. E como a Sofia Coppola depois acabou por dizer, podes fazer o filme numa perspectiva feminina, numa perspectiva do homem ferido, numa perspectiva também da questão de humanista, até, sabes, do ajudar e depois ter aquela dúvida se aquela pessoa está ali só para enganar. Depois pode acabar por, não é? No final, tirando agora, eu já vou mesmo ao filme, mas portanto toda a parte de sedução, etc., que é o que move mais esta história, a meu ver. Mas, por exemplo, podia até ser uma coisa que não ia por aí e acabava, ou seja, eh, o soldado fica bom, não é? E sei lá, pega numa arma e de repente está ali no meio de. Portanto, olha, se fosse, se fosse o Tarantino a fazer, matava elas todas, era um banho de sangue, porque elas são inimigas dele, não é? Ou estão do outro lado. Mas depois também há todos aqueles pontos, lá está, humanista, podia ser uma história assim de ligação, até quase de paz entre duas partes, porque ninguém está a fazer mal nenhum ao outro, pelo menos ali naquela questão. Pode ir pela questão, lá está, da sedução, e eu acho que essa é a parte melhor do original e de toda aquela ambiguidade. Acho que o filme joga muito com a ambiguidade e eu acho isso muito interessante, que é aquela questão de hum, o mostrar que é uma coisa e querer outra, não é? Por exemplo, eu acho que o Uhum. original perde só numa coisa que é quando. Eu posso dizer aqui um spoiler, ou assim, ou. Sim, sim. Fala à vontade dos filmes, então. Pronto, por exemplo, quando ele às vezes diz qualquer coisa e de repente aparece aquele flashbacks que ele está a dizer outra coisa Que nega aquilo que ele diz, sim, nega o que ele está exatamente. a dizer. E Sim, portanto, tu ficas logo apreensivo enquanto espectador a saber este gajo está a ser um sacana, não é? Mas sim. elas, a quem ele está a contar aquilo, não sabem, não é? E ficam ludibriadas com aquela história e vão atrás, não é? Mas se tu não tivesse estas cenas, esses flashbacks, tu próprio não sabias, ele está a dizer isto, não é? Uhum. Será que é verdade? Será que não é? Não é? Porque estás em tempo Tu, de guerra também. sim. Também Tu fica estás a a pegar. dúvida. Tu, tu estás a pegar num ponto que para mim é um dos pontos fulcrais da diferença das duas versões, por acaso. É, Que é precisamente essa a questão da ambiguidade. Deixa-me só ir um pouco atrás e depois já retomo aqui, que é o seguinte. O que eu acho muito interessante, eu adorei os filmes, genericamente, só que eu vi-os tão perto e comparar-se o que é que acontece? O da Sofia Coppola beneficiou daquilo que eu conheci do outro e que a Sofia Coppola não me mostrou. Hum. Ok?
E então, eu acabei por não conseguir distinguir de qual é que gosto mais, porque para mim foi uma experiência quase única. Mas já vou tentar explicar um pouco melhor isso. Só que o que eu acho engraçado disso tudo que tu disseste é tudo verdade. Mas o filme acaba por não estar muito interessado no conflito que se passa fora da casa. E aquilo que eu achei fascinante é isto ser um filme que é uma coisa que já começa a ser rara. Quem me conhece sabe que eu me estou a transformar um bocadinho no velho do Restelo, não é? Que antigamente é que era. Que é, este filme é um estudo de personagens. É, Este filme é um estudo de esse, personagens onde tudo o que se passa é ao nível da interioridade das personagens. E, nesse aspecto, aquilo que tu estavas a dizer é perfeitamente fulcral na diferença entre estes dois filmes, que é o filme do Don Siegel acaba por ser um filme que introduz ambiguidade nas relações entre as personagens, mas que tira a ambiguidade para o espectador, por causa dos flashbacks tal e e qual. por causa daquele recurso que é muito usado nas adaptações literárias, que é o monólogo interior, que aqui é, digamos, usado por diversas personagens. Nós ouvimos várias vozes de diferentes personagens em monólogo interior e temos acesso aos seus Aos seus pensamentos. pensamentos, tal e qual. A Sofia Coppola retira estes dois dispositivos. Exato. E então o que é que acontece? Eu acabo por achar que é mais corajoso, porque acaba por ser um filme mais ambíguo, só que para o espectador, e por conseguindo um filme um bocadinho mais desafiante. Só que eu sinto que se não tivesse visto o outro, metade da riqueza da história iria ser perdida, porque eu não iria ter acesso Pois, ao conhecimento que tive de ter visto e de saber que o McBurney, não é, estava a enganar as mulheres. Porque, vamos ser honestos, nós, ao não ter acesso a esses flashbacks, a personagem que, no caso do remake da Coppola, interpretado pelo Colin Farrell, Carol. tu é como se tu fosses também seduzido com as personagens femininas da história. Tal Porque e tu não qual. sabes que ele está a mentir. Tu não sabes sequer se ele está a mentir. Exato, E, exato. portanto, ao não ter acesso a essa informação, tu também, que cavalheiro, estás a ver, que Um pessoa tão gentleman. nobre, e assim que está minimamente bom da perna, ele vai ajudar no jardim, e tu também acabas por ser enganado, beguiled, como diz o título, com as Exato. personagens. E nesse aspecto eu achei uma proposta muito curiosa, mas que em termos da satisfação narrativa de tu estares em perfeita sintonia com o que está a acontecer no filme, já não é tão linear como aquilo que acontece no filme do Don Siegel. É. E eu achei também muito engraçado. Lá está, essa ambiguidade, tu disseste exatamente isso, António. Comparando as duas versões, é exatamente isso. Há uma grande diferença aí. Mas eu, por exemplo, no original, eu gosto também de uma perspectiva diferente que a Sofia Coppola introduziu, que não havia no outro, mas que havia e não havia no outro. Porque também, lá está, é um remake, não é? As histórias são muito parecidas, não é? Há ali pouca. Há diferenças, mas quer dizer, não é uma história completamente. Não é aqueles remakes completamente estranhos, não é? Que mudam tudo, não é? Sim. Exatamente, que mudam tudo. E eu acho que aí também, só uma à parte, há um respeito imenso da Sofia Coppola, também pelo texto original, não é? Pelo livro, e aquilo vai muito também tal e qual, mais ou menos, ou seja, não se afasta assim muito. Portanto, as histórias, como tu estavas a dizer, são muito parecidas, mas têm diferenças. Mas uma coisa que eu Uhum. gostei muito também, tanto numa como na outra, mas acho que na da Sofia Coppola explora um pouco mais, que é também depois aquela questão que há de tens esse lado dele que está a enganar, não é? Que tu podes saber ou não, há essa ambiguidade, mas depois tens o lado de cada uma delas, não é? Uhum. Que também tem quase que o seu foco, a sua intenção para com aquela personagem. E tu tens, por exemplo, na versão original, muito engraçado, tens uma personagem, já não me recordo o nome, mas uma das raparigas está sempre a dizer: não, ele é o inimigo, nós temos que o Sim. denunciar, está sempre contra, e porque é que o estão a ajudar, e porque é que ele ainda está aqui quando já está bom, não é? Já está recuperado, Uhum. tem que se ir embora, e nós estamos a trair a pátria, e estamos a fazer isto e aquilo. E essa é quase que a voz da razão, digamos assim, daquele grupo de Sim. mulheres, mas todas as outras têm depois também há uma ambiguidade entre elas, cada uma delas, na relação que têm com ele, que é a questão de, não, eu quero isto e vou-me aproveitar.
E se ele não der aquilo que ela quer, e pode ser a parte sexual, pode ser também se ela tiver uma aproximação próxima, também ganha pontos com as outras internamente. Depois também lá está, é um internato, portanto é uma coisa muito já reclusa, não é? E também Sim. esse aspecto também pesa no filme, não é? Em ambos os filmes. E depois é aquela coisa um pouco de é um soldado ferido do outro lado, portanto é algo que eu também posso abusar sem me sentir mal, sem sentir culpa. Sabes o que eu quero dizer? Porque se isto correr mal, eu digo, não, a culpa é dele, e ele é o inimigo. Ou seja, aquela conversa que a outra no original tem, não é? Que está sempre contra, não é? E que nunca vai ajudá-lo, não é? De nenhuma Sim. forma. As outras não têm essa atitude, mas assim que há um obstáculo, assim que de certa forma ele as trata mal, ou ele faz qualquer coisa que elas não gostam, muito rapidamente viram-se contra ele, sabes? E, e Sim. com e eu tenho razão, porque ele é o inimigo. Estás a ver? Caem na mesma conversa. Há ali depois há uma Sim. ambiguidade quase que entre cada uma delas quando fala com ele, porque tu vês que o filme é muito assim, não é? Enquanto ele está a recuperar e tal, é a Martha, que é a chefe, não é? Tem uma relação com ele, a outra tem uma outra relação. Pois a própria miúda, nas duas versões, não é? Tem uma relação com ele diferente, a que o salva, não é? No início. Mas todas elas depois, em certa altura, há ali um conflito e podem se virar muito rapidamente contra ele. E depois, quando no final acontece o que acontece, ninguém, ninguém derrama uma lágrima. Sabes o que eu quero dizer? Ninguém. Sim, é engraçado da tua perspectiva. Uh, Eu não tinha tido, porque quando há de certa forma aquela, aquele acidente que faz com que ele volte a, a piorar a ferida na perna, não é? E uhum. que há aquela. E já agora, isto. Vamos assumir que quem está a ouvir a conversa ou não se importa com spoilers ou viu os filmes. Pois, E então o que acontece é que elas decidem que isto vai amputada. engrenar, nós vamos imediatamente cortar a perna, não é? E Yeah. depois ele torna-se uma ameaça, porque obviamente foi mutilado por elas. Uhum. Aquilo que eu por acaso não tinha visto na perspectiva dele ser o inimigo, eu até já quase tinha esquecido isso. Para mim, era de repente, ele passou a ser uma ameaça que estava a perturbar a sua segurança naquilo que era Uhum. a casa delas todas. E que, muito embora todas elas tenham sentido o desejo, seja ele o desejo de ser maternal e de cuidar, Uhum. seja ele o desejo emocional de que ele poderia ser o príncipe encantado que levaria a Edwina, não é? A personagem da Exato. Edwina, que se apaixona por ele porque é o cavaleiro que a vai levar dali para E fora. aquela esperança de casar, tal, tal, tal. Exatamente, seja o desejo da descoberta sexual, Uhum. um, que num dos filmes a personagem chama-se Carol e na outra chama-se Alicia, que Uhum. são equivalentes, que é Elle Fanning na versão da Da Sofia Sofia. Coppola. Portanto, apesar de ele ter despertado toda uma série de desejos, depois, quando ele se torna uma ameaça, há um acordo tácito e há uma relação muito íntima entre aquelas mulheres para se livrarem dele. Uhum. Um, Mas eu acho que isso, lá está, isso tem um bocado a ver. Eu pelo menos achei isso. Acho que no primeiro filme é mais óbvio, se calhar que no segundo, que é aquela questão de. Não é dita, não é diretamente dito, mas é tal coisa. Apesar de tudo aquilo, apesar de ele para uma delas, lá está a ser príncipe encantado, etc, etc, e, e até haver ali quase como uma esperança de género, o inimigo não é assim tão mau, há pessoas boas uhum, do outro lado, mas sim, tudo isso pode desabar e desaba se tiver que acontecer há essa ameaça, aquela pessoa, aquele animal ferido, literalmente, é também um sim, bocado a distopia não, a metáfora do animal ferido que sim, ataca mesmo quando tu estás a tentar ajudá-lo, não é? Porque tem uma ferida aberta, se tu vais lá tocar, ele tenta-te, não é? Um cão, um urso, qualquer sim, coisa, sim, sim, portanto, ficam agressivos, é um bocado essa, e é esse retrato animalesco, mas é de um animal que à partida tu já não tem nenhuma relação contigo, não é família, não é nada, e nem é do teu lado e estás no meio de uma guerra. Portanto, é completamente descartável. Estás a ver? E depois não tens culpa nenhuma na tua cabeça. Aliás, mesmo que tenhas, podes facilmente diluí-la com mas ele era um inimigo, ele fez mal, ele já matou soldados do sim, nosso lado.
e vai tudo à vida logo. Portanto, eu acho que aquela união delas todas, porque depois cada uma tinha um certo objetivo diferente com ele, como tu estavas a dizer, e havia também tensão entre elas, mas tudo isso dilui quando, não, mas se ele for o inimigo, estamos todas bem. Sim, Todas juntas, estamos todas sim, bem. se bem que esse elemento de que há homens maus e homens bons dos dois lados também é ilustrado no primeiro filme, numa cena que não existe no segundo, em que há uma ameaça Uhum. de os soldados do Sul, não é? Que são os aliados daquela escola, mas que aparecem lá e cujas intenções parecem ser nitidamente abusar delas, não é? Exatamente. Portanto, um, esse aspecto efetivamente é muito mais explícito No primeiro. nesse segundo filme. No... Vamos só falar aqui de alguns elementos problemáticos, e há alguns elementos problemáticos logo no arranque do primeiro filme, quando ele é descoberto na floresta pela personagem, que é uma eu agora esqueço-me do nome da personagem, Sim. mas ele pergunta-lhe que idade tens? E ela ela diz qualquer coisa do 12 género, tenho anos. 12, quase 13, não é? Exato, E ele, exato. ok, já estás na idade para um beijinho. Exato. É pá, aquilo é uma coisa que é. Isto é horrível e está tão datado. Mas que de certa forma, atenção, não está ali para tu teres simpatia pela personagem, antes pelo contrário. E nesse aspecto eu achei muita graça o Clint Eastwood também estar disposto a interpretar um papel que está nos antípodas daquilo que ele normalmente vendia, Sim. que era o herói, não é? Que era o tipo do lado do bem, e que aqui aparece logo como uma personagem que ficaste de pé atrás. Sim. E depois há a questão de que é uma personagem que é uma escrava, que acaba por, na versão da Coppola, não existir. Exato. Eu não acho polémico ela ter sido retirada. Eu percebi que, por um lado, se calhar a Coppola quis evitar polémicas, e se calhar foi quase que arranjou uma polémica por atirar, quando o que ela queria era focar-se nas personagens. Era. Eu acho que aí isso não havia mal nenhum, porque lá está, ela focou-se mais, a Sofia Coppola, nessa interligação entre as mulheres do internato, as mulheres, cada uma delas e ele, Sim. por aí fora, e a tal ambiguidade. Tanto é que o papel da Martha, a diretora da escola, interpretada pela Nicole Kidman, nessa versão, acaba por ganhar protagonismo. Sim. Porque algumas das tarefas que eram feitas por essa personagem no original acaba por ser a Martha, tal como dar-lhe banho, e acaba por estreitar a proximidade, e de certa forma justificar um bocadinho mais também aquela atração que aqui até acaba por ser mais sugerida do que mostrada, mas que acaba por ser mais justificada na versão da Coppola. Agora, a única coisa que eu lamento por essa personagem desaparecer é que eu adorei a personagem no original. Sim, eu também. Porque era alguém que não era subjugado. Enfim, eu não devia estar a dizer isto, era uma escrava. É horrível, Sim. não devia existir. Mas ela tinha personalidade e tinha orgulho, e ela impunha-se, e ela acabava por ser uma personagem com agência. Tanto é que a alturas tantas ele ameaça que se calhar vai abusar dela, e ela diz, a não ser que tu gostes de fazer com um cadáver, porque Exato. é a única maneira que vais ter alguma coisa comigo. E portanto achei uma personagem até bastante forte e com bastante agência, sim. É a única razão pela qual eu lamento que depois não exista na outra versão. Sim, e lá está, eu acho que a primeira versão, não é, mas lá está, peca por isso, porque depois o foco da primeira versão, lá está, claramente não é, há essa ambiguidade, e lá está aquilo que eu estava a dizer no início, tu também, António, que foi a questão dos flashbacks e tudo mais, portanto, aquilo mostra essas coisas. E depois tenta também, lá está, tocar o espectador de outras formas. Tens a questão, lá está, tens a escrava, e depois ele diz a ela, mas porquê é que tu estás aqui? Porquê é que tu não estás do nosso lado, do género, nós estamos a lutar pela tua libertação, e tu aqui deves estar triste? E ela diz, não, eu aqui estou bem, e estou, porque sou eu, e etc, e ninguém manda em mim, é um bocado por aí, mas depois perde-se, ou seja, tem essa questão do beijo logo no início, não é? Ele com a criança, mas eu acho que tudo aquilo que eu também estava a dizer, que faz um bocado, pode ser talvez, pronto, uma adaptação mais fraca. Eu gostei mais no sentido em que vai buscar temas que o realizador, na altura, não é, deve ter achado que, não, isto tem que mostrar mais tudo isto. Estás a ver? Era uma coisa mais, se calhar,
mais lá para fora, ou seja, buscando em questões mais grandiosas, estás a ver o que eu quero dizer? Enquanto que a Sofia Coppola, lá está, foi-se focar mais nas questões internas, sabes? Sim, Que não são assim possivelmente. tão grandiosas, porque é tal Sim, coisa, aquelas cenas, lá está, da escrava, etc., é mais no sentido de, lá está, o bom e o mau. Os soldados, quando aparecem lá e batem à porta e depois querem-lhes fazer mal, não é? É a tal questão de, mas do vosso lado também há maus, e etc. E isso também pesa-vos na consciência, e sim. etc. Elas também têm que pensar nisso. Pronto, e a Sofia Coppola deslarga-se todas essas questões Há e uma maior foca-se. expansão do universo, não é? De É, certa forma, é enquanto isso. que, atenção, no da Coppola não só é mais contido Exato. Há a cena aos limites da da própria casa, escola, exato, escola. Uhum. como eu até te vou dizer uma coisa, há uma opção estilística no filme da Coppola que eu ao princípio estava a lamentar-me, mas que eu acho que não é acidental, que é a fotografia. A A fotografia é muito fotografia boa. é praticamente só com luz ambiente. Eu não creio que eles tenham feito exclusivamente com luz Não, ambiente, não, mas mas sim. pelo menos fizeram de forma a parecer Que é só as que velas, retratava. né? As luzes das Exatamente, velas então, e no dos interior candelabros. o filme acaba por ser todo ele muito escuro. É, Só que acaba por ser muito escuro porquê? Porque toda a escola é rodeada por uma vereda de árvores, não é? E então tu parece que estás sempre na sombra. é. E no interior, especialmente nas cenas noturnas, estás sempre só com a casa iluminada pela luz das velas. E elas parecem que estão sempre. E é como se tu estivesse a ver o filme, ou como se tu estivesse a ver as personagens contrastadas com o que se passa lá fora. É quase como se a casa fosse um refúgio onde uma certa luz exterior não entra. E daí eu acho que também funciona desse aspecto que tu estavas ainda agora a descrever, de que o filme é muito mais interior e é um filme que acaba por ser muito mais limitado em termos limitado no sentido que não tem como objetivo expandir a sua história e que Sim, seja mais universal ou mais abrangente, não é? sim. É propositadamente, lá está, limitado naquele espaço, naquelas personagens. Aquilo é o Exatamente. foco. E acho que isso é muito mais Sim, claro e nota-se na versão da Sofia Coppola, enquanto que na outra, lá está. Mas eu acho que isso também é isso que é giro, é fruto da época. Portanto, um filme feito em 71, não é? E o outro sim. em 2017, salvo erro. 17. Ah, portanto, com quase 50 anos de diferença, não é? De lançamento, período de Eh, lançamento, é 40 anos, 40 e tal, não é? sim, 71, portanto, 30, 40, quase 50 sim, anos. quase Ou 50, sim, 45 anos, quer dizer. a caminho disso. Exato. E é giro, porque eu acho que, por exemplo, se é para fazer, como é este caso, um remake de uma história que é tão, como eu estava também a dizer, é rica, é uma história muito rica a nível de aquilo que tu podes fazer com ela. Podes pegar naquilo e podes moldar à tua maneira. Dava uma excelente peça de teatro, estás a ver? Com Sim, cada personagem, por dava. exemplo, a ter um monólogo, cada uma daquelas raparigas a dizer aquilo que pensam, por exemplo, como também aparece no primeiro, não é? E lá está, e como é uma coisa tão fechada à volta de uma casa, é muito teatral também nisso, com Uhum. a questão das velas e tudo mais, o espaço é fechado, é aquilo. Portanto, dava perfeitamente para isso. E dá para ser um filme como estes dois, como também, se calhar daqui a 50 anos, se alguém quiser pegar nesta história e dar-lhe um outro cunho totalmente diferente, ou, por exemplo, adaptá-lo para uma guerra mais recente, que tenha outro tipo de, percebes, de nuances e Uhum. de sentimento, hum, pode também ser interessante, porque pode também ser uma perspectiva diferente, ou ter mais personagens femininas que representem diferentes personalidades. Eu gostei da questão também da transversal às duas versões, a questão das idades, que é muito gira, eu acho, que é como é que um homem daquela idade, não é? Portanto, um adulto, que aí não muda, não é? Essa personagem é estanque, não é? E depois tens Uhum. aquelas ligações, lá está, a uma criança, a uma jovem adolescente, a uma mulher ou mulherzinha, no sentido já adulta, não é? Que já é mais Uhum. responsável pelas tarefas da casa, etc., que já ensina às outras, ou já, percebes, já tem um perfil de liderança, depois tens a líder, digamos, a matriarca, não é? E todas elas têm uma Ele relação conseguia diferente estabelecer conexões com todas, não é? Sim, e de porque ele é um forma sedutor. diferente, Sim, exatamente. exatamente. E isso é muito, muito engraçado.
muito, muito engraçado. E acho que é um dos pontos mais fortes da história, estás a ver? Porque é uma história, não é? E depois tens estas Sim. duas adaptações a cinema, que lá está, respeitam muito a história original, eu acho isso bastante bom, porque a história em si é muito boa. E eu não li o livro, mas li já partes dele, e está muito bem escrito, e pronto. E portanto, E, gostei bastante e- das duas versões a esse nível também. sim, estou contigo, estou contigo. E eu acho que ambos evocam aquele ambiente de terror gótico americano, não é? Ah, Ah, sim, sim, sendo que, também. sendo que eu acho curioso que, por um lado, na versão do Don Siegel, tu tens uma cena que se torna quase literalmente uma cena de terror visceral, não é? Que é Hum, no momento de lhe cortarem a perna, que eu gostei muito com a utilização das sombras e das personagens olharem para o lado, mas nós acabamos por ter um vislumbre através do espelho. sim, Eu sim. achei opções tudo muito interessantes de quem está a tentar não ver, mas a ver tudo ao mesmo tempo. E achei isso muito curioso. Um, e no caso da versão da Coppola, que acaba por abdicar de ter essa cena, Uhum. em que aquele ambiente de terror gótico é muito mais sugerido, é muito mais atmosférico, e que não é tão Sim, visceral como é aquilo que mais, temos naquela cena. sim, é mais implícito, e eu acho que aí as escolhas ou seja, a abordagem que a Sofia Coppola faz ao filme vai de encontro àquilo que ela pretendia com a história. Ou seja, a Uhum. visão dela e depois toda a parte técnica foi atrás disso. E eu acho que isso está muito conseguido, essa parte. E isso denota, efetivamente, e para mim, eu acho, especialmente até num remake, diria eu, porque uma história original tu não consegues comparar, não é? Mas num remake, lá está como tu estavas a dizer também, tens a obra original e depois tens a versão, e consegues perceber exatamente as diferenças no intuito para a história e no que é que aquele realizador queria mostrar. E depois é exatamente nesses pormenores que tu num filme original poderás não ver, porque lá está, não tens forma de comparar, como é que, por exemplo, uma realizadora como a Sofia Coppola é efetivamente uma realizadora exímia, que sabe perfeitamente aquilo que quer, Sim. estás a perceber? E este Gostes muito ou pouco, ela está em controle dos filmes dela, não é? tal e qual, é isso mesmo. Todos os filmes são subjetivos e há realizadores e realizadoras que tu gostas mais, aprecias mais o trabalho, a carreira deles, Uhum. como tudo. Ahm, mas há sempre realizadores que tu, mesmo não gostando muito do estilo, consegues perceber, não, este realizador, esta realizadora é um bom realizador de cinema, sabe Sem contar uma dúvida. história, sabe ter a sua visão e esta é a minha visão. Depois podes gostar ou não, mas sabes que aquilo está é com um intuito, sabes? E há uma perspectiva por trás, há todo um Sim. pensamento e não é feito à balda, não é? Digamos assim. E, Sim. e isso é E escuta, bastante este filme, eu penso que tu também já tocaste ligeiramente nisto, mas este filme também podia ter descambado para um filme sobre grandes debates sobre a moralidade da guerra, sobre o Pois, Norte e o pode. Sul, sobre as causas que são combatidas, mas o filme não é sobre isso. Pois E não. o filme não te vende sequer heróis e vilões, Não, nem apesar lados de tu bons, nem lados maus, não. não, é porque, porque lá está, dependendo da maior ou menor ambiguidade de cada uma das versões, num momento, uma personagem é perfeitamente sedutora e perfeitamente civilizada, e no outro está a ter um acesso de violência. Mas, por exemplo, eu achei, de certa forma, não é bem devastadora a palavra que eu quero dizer, mas achei impressionante a conclusão do filme neste sentido, que quando elas decidem que, epá, ele é uma ameaça para nós, nós Uhum. temos que nos livrar dele, começam a debater, mas como é que a gente faria isto? Vamos enforcá-lo? Ai não, isso é muito violento, isso temos que lidar. Vamos... eh, até que alguém se lembra, então e os cogumelos? E ela, pois, os cogumelos, e sem ser dito explicitamente, Hum. viram-se para a miúda com que nós tínhamos aberto o filme e dizem: e se tu fosses apanhar uns cogumelos? E eu achei aquilo monstruoso, que é, eles estão a meter nos ombros da miúda, Exato. sem o dizer, a implicação de que ela vai ter que apanhar cogumelos venenosos para o matar. E o que eu achei uma subversão também engraçada na versão da Coppola foi que até na versão da Coppola é uma das outras miúdas secundárias, mas que também é muito nova, que tem a ideia.
E se nós mandássemos Exato. a miúda apanhar, pronto, agora escapa-me o nome da personagem, não é? Sim, E se sim. ela fosse apanhar uns cogumelzinhos Aqueles e cogumelos. torna-o mais explícito nesta Exato. versão, só que as crianças estão implicadas naquilo e de certa forma até acabam por ser cúmplices e partilhar essa culpa, mas a execução desse plano está nas mãos de crianças, o que é perfeitamente Sim. é aterrador, não é? Quer dizer, isto Sim. é algo que qualquer adulto não permitiria numa circunstância normal, digo eu, não é? Sim. Mas eu acho que isso, lá está, também torna a história, e ainda bem que lá está, os dois filmes vão buscar isso, lá está, com esse ou aquele pormenor diferente, mas está na história original, não é? Que é a criança ou as crianças, portanto, que são as mais inocentes, não é? Que têm a ideia ou que vão fazer, têm mesmo a ação de, ok, vamos acabar com ele e, portanto, e vai ser assim. Eu acho que isso toca muito, não tendo lido o livro todo, não é? Portanto, não consigo mesmo, pronto, estar aqui a dizer, a dar uma análise mais aprofundada, mas eu acho que tem muito a ver com a questão da emancipação da inocência em tempos de guerra, não é? Tens Uhum, aquilo, uhum. mas é a questão de, principalmente as crianças, como são inocentes, quando. Porque tens os dois, o início e o fim, que são exatamente a mesma a comparação, no sentido que no início é uma criança que o salva, portanto, vê um homem ferido, não quer saber que é o inimigo, tem que se o salvar, porque senão ele vai morrer, e é a mesma Uhum. pessoa que no fim o mata, digamos assim, e que vai buscar, vai ter o trabalho de ir buscar aquilo para o matar. E eu acho que isso é exatamente esse início e esse fim colam perfeitamente, porque lá está, o que é que tu tens no meio da perspectiva da criança, das mais novas, que é que salvaram e que tiveram aquilo, e é um gesto bondoso, porque é natural, etc. E depois há sempre um momento também de tensão, por exemplo, no filme original, tiveste pronto, aquela questão da tartaruga, etc. Não sei o quê, e há esses momentos de que a Que também, criança. a tartaruga que também tens essa cena, se bem que ele manda de uma forma menos violenta, mas também é o que despoleta essa viragem na personagem da criança, sim. Exatamente. E isso eu acho que vai tocar à parte de, a partir dali, os atos estão justificados tendo em conta que aquilo é o inimigo. E, portanto, mais do que se fosse outra pessoa qualquer, não é? Que se calhar, se tivesse essa questão, poderia não ir por ali, mas ali está logo justificado e tens um bocado aquele survival mode, estás a ver? Sim, Que sim. entra mesmo nas crianças, por estranho que se pareça, mas é mesmo, porque as crianças tanto são muito inocentes em muita coisa, mas também são, uh, eu não vou dizer que são maléficas, no sentido, mas estão, imagina, genuinamente também se aquilo é uma ameaça para elas e para a família que elas conhecem, não é? Que é o foco, não é? Da atenção delas, aquilo também muito facilmente vira o maior inimigo de todos. Estás a perceber? Até porque não há a questão da moralidade numa criança daquela idade, não é? O que há Exatamente. é o cair da ilusão e aquela pessoa que se apresentou como alguém que é amigo e que é civilizado, de repente Uhum. virou-se um monstro aos olhos dela, não é? Portanto, Exato. sim, eu concordo contigo, E esse faz um bom. monstro. Sim. Exatamente, e faz aí um loop muito, muito engraçado. Portanto, essa parte de escrita está muito, muito bem concretizada e tem a ver exatamente com isso, que é quando, agora pegando, por exemplo, coisas mais contemporâneas, sei lá, quando uma criança, não é, sei lá, está chateada com os pais, porque os pais não lhe fizeram um favor qualquer e diz eu odeio-te mãe ou eu odeio-te pai, não é? Tu sabes que a criança não odeia nem a mãe nem o pai, é uma birra, Uhum. é uma coisa. Mas aquilo sai, quer dizer, e são palavras fortes, Claro. estás a perceber, não é uma coisa como também sai um ante muito pai, ante muito mãe. E portanto é uma idade muito, muito moldada, muito, portanto, que dá para realmente. E essas definições do bem e do mal estão a ser moldadas nessa altura, sabes? E portanto, e é Uhum. tudo muito, muito de repente, sabes? E ali é isso. Parece que fiz uma coisa boa, muito bem. As minhas irmãs, a minha família, não é? O meu core apreciou isto é uma boa ação, estou a desenvolver-me, eu vou ser uma boa mulher no futuro, uma jovem adulta no futuro, etc. Mas
o meu bem mais precioso é este, e ele coisa. E então, depois também há toda aquela ligação de ele também fez mal à outra, não sei o quê. Ele é o mau. Ao fim e ao cabo, ele é o inimigo. Portanto, E, fica logo tudo sim, justificado e tudo descamba de uma forma muito rápida e a inocência perde-se e não se perde ao mesmo tempo. E eu acho isso delicioso. E e isso eu nas acho que duas também é. histórias é a história do filme. Sim, e eu acho que também é muito refrescante o filme não acabar com ele a gerar cisões entre elas. Porque há ressentimentos e há invejas, só que é tudo fruto daquilo que é a personalidade de cada uma. Não é Exato, normalmente dirigida a outra pessoa em particular, porque está a roubar a atenção do homem, de quem ela gosta, ou porque ela está a sentir ultrapassada, e portanto elas nunca entram em conflito. exato, E este filme também poderia acabar, enfim, não vale a pena falar do filme que não é, exato. mas poderia descambar num homem chegar ali e pôr as mulheres todas em conflito, assanhadas, e estás a ver? E esse filme seria horrível. Exato. E elas aqui não. Elas aqui, o que é que acabam por acontecer? Elas agem em função daquilo que são os seus sentimentos mais profundos, os seus desejos, Tal e qual. e também a maneira de ser de cada uma. Porque, por exemplo, enquanto que no caso da Martha, que na versão da Sofia Coppola nós só sabemos que ela tinha alguém antes da guerra e não sabemos mais do que isso, Uhum. mas na outra versão nós sabemos um pouco mais, que ela tinha uma relação incestuosa com o O irmão. irmão. Uhum. Portanto, nós percebemos que há ali um vazio do passado dela, independentemente do incesto ou não, não é? Sim. Mas que há ali um vazio e de que ela tem este instinto também protetor dele e tudo mais. Enquanto que a Edwina é alguém que se sente sufocada naquela escola. Ela quer sair. A Alicia, a Elle Fanning, está à procura de descobrir. Ela é talvez um pouco mais sedutora no filme do Clint Eastwood, essa Sim, personagem, não é? Talvez diria. um pouco mais manipuladora, mas em ponto algum há acusações entre elas. Sim, Pode sim. haver até suspeitas que não sejam, que alguém esteja a mentir e não esteja a contar a história correta, mas nunca há esse momento de confronto, o que eu também achei muito interessante, que é aquilo é fruto das suas personalidades, é fruto dos seus interiores, Uhum. mas aquele grupo acabou por sair dali de certa forma incólume. Porque Uhum. se tu pensares bem, tirando essa perda da inocência e de acabarem o filme a matar um homem, Sim, elas não acabam muito diferentes daquilo com que começaram, Sarah. não é? Exato. Talvez um É, bocadinho mais com um trauma, não é? Com um trauma um bocadinho maior, não é? Daquele acontecimento, mas naquilo que é as suas relações interpessoais, as coisas acabam numa relativa tranquilidade, tal como quando o filme começa. sim, isso é muito interessante porque lá está, porque depois mostra a parte que é, também eu acho que é diferente, se fosse, por exemplo, um grupo de homens que está no internato e aquilo fosse uma mulher ferida que aparecesse lá, por exemplo, se tu pensares, não é? E se fosse assim, Acabavam homens à batatada, não é? Só pode. pronto, ou uma coisa assim, Sim, exato, sem e seria dúvida. Sem completamente dúvida. diferente, mas ali eu acho que é engraçado. E, por exemplo, se calhar na versão da Sofia Coppola poderia aquela cena ter existido, que é um pouco um vislumbre daquilo que há lá fora, na questão dos soldados, quando vão lá bater à porta e querem mais Certo, qualquer certo. coisa. Essa cena é cortada da versão dela, É, sim. mas porquê? Porque eu acho que essa união delas, isto que tu estavas a dizer exatamente, delas nunca estarem efetivamente umas contra as outras, são efetivamente personalidades diferentes, não é? E portanto, em etapas da vida até diferentes, sabes? E com Sim. já posturas diferentes E entre objetivos de vida elas e diferentes. objetivos de vida, etc. E portanto, mas lá está, mas num clima até de guerra, etc. Quando, obviamente, e a essa altura, não é? As mulheres, portanto, obviamente são o elo mais fraco, não é? Portanto, é os homens que vão para a guerra, é os homens que são mais fortes, é os homens que. Por isso é que eu estava a dizer daquela cena quando eles vão lá e que, pronto, querem violá-las ou estar com elas, etc., que é uma questão muito mais forte, e elas, é aquela sensação de elas, cada uma sozinha, se calhar teria muito mais perigo, mas a união ali Sim. não é faz a força, a união ali é a força, e portanto, em momento algum, essa união, dê por onde der, pode ser quebrada.
Estás a ver? Porque senão E todas a elas Martha, ficam em perigo de vida. Porque e a ele Martha nem sequer precisou dele para rechaçar a ameaça, o que também foi muito interessante. Exatamente. Sim, E ali, naquele clima, em tudo aquilo, aquilo é um grupo de mulheres que sozinha e não se pode dar ao luxo de haver tanta atenção que todos aqueles elos se quebram. Não. Lá está. Pode haver coisas e o que é normal, as pessoas ficam chateadas umas com as outras e há dias melhores, há dias piores, etc. E o filme não explora isso porque não tem que o explorar e depois é isso. E depois a decisão de, ok, se ele continuar aqui, nós todas é que vamos sofrer, então estão todas logo unidas, nem há conversa, sabes? É um não tema, sim, basicamente. E isso sim. é muito engraçado também de perceber e de perceber, pronto, todo o ambiente e tudo aquilo que está ali a passar-se. Por exemplo, se a versão da Coppola até tivesse essa cena em que os soldados vão lá e que ameaçam elas, que são os próprios soldados do lado delas, não é? Também cria essa Sim. tal. Pronto, é uma ambiguidade mais moralista, não é? Do género, nós estamos deste lado, mas os nossos soldados também nos fazem mal a nós próprias, não é? Não é ao outro lado, às mulheres do outro lado. Uh, Poderia ser também interessante se fosse uma coisa mais também não tão direta, não é? Porque no outro filme acho que foi se calhar demasiado direta, podia ter sido Sim, sugestiva, mas eu acho que faria sentido aqui mesmo no da Coppola, mas eu porque penso que ela não dava, quis trazer, ela não dava o quis foco trazer à ameaças união. externas. Mas sim, exato, isso foi Pois, claro. mas estás a ver, eu acho que É, ela lá está, naquilo, foi na mesma lógica daquilo que falávamos há pouco, de que é um filme mais interior, mais virado para dentro, ela também acabou por abdicar dessas ameaças externas para se focar na história interna, parece-me. é, tal e qual. Olha, André, alguma coisa que queiras rematar para falar destes filmes antes de Não, fecharmos aqui olha, a conversa? gostei muito, António, portanto, olha, muito obrigado até Não, e quando me obrigado pela escolha, convidaste. porque eu também fiquei muito contente de ver estes dois filmes que nunca tinha É, visto, sim. e eu acho que, olha, que acho que é um bom filme, lá está, os dois, qualquer um deles, para descobrir, acho que é uma história interessante, como Sem estávamos agora a dúvida, dizer, sem portanto, se calhar, dúvida. porque eu acho que, assim, quer dizer, no meu, conhecimento geral, pá, mas eu acho que se calhar passou um bocado despercebido, não sei, talvez não, Eu acho que a Sofia Coppola mas, já teve um bocadinho o backlash, não é? Depois de ter pois, sido levado aos ombros com alguns filmes. As pessoas também acho que começaram a ressentir um pouco ela ser uma cineasta pois, privilegiada, de certa forma, não é? E que filma personagens privilegiados em crises existenciais. E se esse é um problema pois. vosso, Hum? este é um bom filme para entrarem por aí, porque não tem nada a ver com isso a que estamos habituados. Pois, exato. E eu recomendaria que deem uma oportunidade a este filme. Mas é como eu digo, eu beneficiei de ter visto o outro primeiro. Eu não sei o que é que acharia deste filme se tivesse visto diretamente o Exato. filme da Coppola. E, portanto, acabam por ser remakes que funcionam muito bem em conjunto e complemento, sendo que um beneficia do outro e ambos dão perspectivas ligeiramente diferentes. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Mas lá está, são dois bons filmes porque a história é uma história muito boa e é uma narrativa muito interessante. E lá está, e daí ter sido feito o primeiro filme, ter sido feito um remake, não é? 40 anos Uhum. depois, o que também é de louvar, porque há muitos filmes que depois ficam, digamos, no esquecimento, não é? Sim, E há muitas peças quase que perdidas, joias perdidas que depois não têm outra luz do dia através de algum remake ou assim. Porque às vezes os sim, remakes também têm este papel, eu acho, assim, de forma mais genérica, que é exatamente não só dar uma perspectiva diferente a uma história que merece ser contada, se calhar, com outra perspectiva. Eu acho que esse aí é o intuito que a Sofia Coppola queria e que ela disse nessa entrevista. Um, e depois também abre a porta, lá está, como por exemplo eu e tu, de irmos ver o original e se calhar descobrir outra história, sim, descobrir, olha, um autor de livros, se calhar ir ler outra coisa que ele escreveu, esta ou outra, e ir buscar coisas que valem a pena ver no grande ecrã, não é? E sim. histórias que merecem ser contadas e vistas, pelo menos por, pronto, não digo por, por mais ou menos público, mas que merecem, que têm algo a dizer. É isso que eu quero dizer. Sim. Yeah. E deixa-me dizer-te uma coisa que agora fizeste-me lembrar, que é, eu tenho algum pudor em chamar a remakes quando há filmes que são diferentes adaptações de um livro, por exemplo. Hum, Mas no caso deste filme da Coppola, ele diz que é baseado no livro e no argumento
de Boa. 71. Sim, Portanto, é uma daqueles casos em que é uma adaptação não só do livro original, como também dos elementos que existem no no filme. Portanto, filme. nesse aspecto, para mim, então, eu acho que isto cai precisamente no domínio do remake. E, Sim, portanto, sim. daí Acho eu que também sim, também, sem fazer dúvida. sentido falar nesse contexto. Olha, André, tu queres aproveitar para relembrar a quem ainda nos está a ver e a ouvir onde é que podem encontrar os teus projetos, o teu podcast? Queres deixar aqui os caminhos para as pessoas encontrarem o teu Vou trabalho? mandar aqui agora aqueles 5 minutos de publicidade. Está à vontade, está à vontade. Não, olha, é muito fácil, é muito simples. Portanto, o podcast que eu apresento com o Bernardo Freire, portanto, é Freire e Marcos no cinema. É um podcast semanal, portanto, todas as quintas-feiras sai e é em todas aquelas plataformas onde também o segundo take está, não é? O Spotify, Apple, YouTube, Amazon, já não sei, mas pronto. Eu uso normalmente o Spotify e digo É a essa. plataforma É, da preferência de cada um, não é é? exato, mas acho que estão em todas. E depois, tipo até semanal, depois também temos algumas coisas especiais que estamos agora a fazer com algumas entrevistas e que vão ser lançadas em breve. Depois, é isso, olha, se tiverem curtas, se forem cineastas, realizadores, pessoas da equipa de curtas-metragens portuguesas, podem também seguir o projeto que não é meu, é de todos, mas eu sou da organização e é do júri, que tem várias pessoas que são críticos de cinema, realizadores, bloggers, e portanto, que é um júri que se dedica ao cinema e que gosta mesmo de cinema e que eu acho que as seleções que fazem para os prémios curtas são sempre coisas com muito talento mesmo. E portanto, se tiverem curtas-metragens, olha, podem seguir, depois podem submeter as vossas curtas. Ainda não estão abertas para a quarta edição, mas vão estar também em Uhum. breve. Mas podem seguir, pronto, se quiserem. E se quiserem também sobre cinema no geral, há uma página que é o Cinema em Portugal, que é um site também, onde vou publicando eu e mais pessoas também com quem trabalho, o Bernardo, por exemplo, também, mas o Jasmin, o Jean, etc. Um, que escrevem também sobre cinema e partilhamos notícias, trailers, etc. E que também tentamos focar mais no cinema português. Aí também, pronto, longas-metragens, etc. E pronto, e já chega. Estás a ver? Isto é muita Então, coisa em que eu faço. Eu quase que mas eu estou a então, dizer isto tudo e estou a pensar, pois André, que abuso. tens que abrandar porque se te metes em mais uma, cais para o lado. É verdade, é um bocado Não, verdade. mas eu reconheço esse ímpeto e saúdo. Portanto, André, foi um gosto, um prazer teres Ora, essa. aceitado este meu convite e estás sempre convidado a voltar num futuro episódio, está bem? Tu não digas isso, que isto era mais uma e eu agora estar aqui sempre. Estou a brincar. Mais uma tarefa para o meu dia a dia, estou a brincar. Não, Mas mas olha, a gente há de arranjar uma desculpa para cá voltares, está é, bem? olha, e muito, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer, foi um gosto. Espero que também tenhas gostado, António, e que tenha sido um bom convidado para o segundo take. E olha, e que venham muitos mais episódios do segundo take. Muita sorte. Eu agora, recentemente, não é? Porque isto do podcast começou em novembro ou dezembro. Eu pensava, isto do podcast, isto vai ser muito fácil, isto eu faço com o Bernardo e tal. E eu agora percebi que não, portanto, Dá algum eu trabalho, não é? sei o quanto isto dá, portanto, António, muita força naqueles dias mais em baixo, tipo, não me apetece fazer isto, pá, bora lá, e é preciso, e eu dou esta energia, pelo menos do Quem, meu lado, quem positiva, está mais motivação. atento percebe quais são estas semanas em que a energia está em baixo, que é as semanas em que não há episódio. Mas pronto, Pronto. mas a gente Mas tenta, a gente acontece, é tenta. normal, É, lá está, é é isso, isso, mas obrigado, André. mas Espero, força, espero exatamente, espero que tenham gostado deste programa. E não se esqueçam que, se gostam do podcast, podem me seguir nas redes sociais. Eu estou no YouTube, estou no Letterboxd, estou no Instagram, estou no Facebook e agora também meti-me no Blue Sky e no Substack, se bem que ainda não sei bem o que é que estou a o fazer no Substack. Substack, mas, Isto é aquilo de mas pronto, newsletter, é tipo uma newsletter, não é? é, é, Eu também não sei muito é bem, onde, mas já ouvi onde falar. quiserem encontrar, acho que não há desculpa, estou por todo lado. Portanto, seja em que canal for, encontro-vos no próximo episódio e até lá, boas fitas.